O segredo do inconsciente espiritual. Nós vamos abordar o inconsciente espiritual e vamos falar do segredo dele através de Freud, Heidegger, Jung e Frankl, os grandes mestres da psicanálise e da filosofia. Os filósofos existencialistas, como Heidegger, Sartre e Frankl, afirmavam que o homem foi jogado no mundo. Ou seja, quando ele chegou, ele já estava tudo pronto, ele não podia fazer nada. O ser humano foi jogado no mundo, ele já estava aí. Daí surgiu o conceito do existencialismo, da filosofia existencial e da psicanálise existencial, do Dasein. Dasein significa em alemão estar aí. Ou seja, o ser humano está aí. Ele não pode fazer nada. Ele não tem culpa do passado, porque ele não estava aí. E quando nasce, quando está aí, ele é jogado no mundo e o mundo já está corrupto, já está corrompido, ele não pode fazer mais nada. Daí a necessidade, segundo Heidegger e segundo Sartre e segundo Frankl, o ser humano tem que existir, ou seja, ele tem que tentar fazer alguma coisa, dar sentido, tentar mudar alguma coisa. Porque não pode, ele é uma responsabilidade, mas ele tem uma liberdade. Essa é a questão. Dasein é um desafio. Mas os essênios já acreditavam que esse ser humano, quando chega aqui, ou poderíamos dizer, como diz os existencialistas, foi jogado aqui, ele veio com uma malinha primária. Essa malinha primária, os essênios achavam que era o inconsciente espiritual. Lógico que não usava esse nome. Esse inconsciente espiritual foi resgatado por Frankl. Ou seja, os essênios já imaginavam, já sabiam, já conheciam, já falavam de que o ser humano, quando nasce, ele vem com o inconsciente espiritual. Uma malinha. Essa malinha é a única coisa que se salva de todos os problemas que ele tem. Jung também, na mesma linha, diz que quando o ser humano chega aqui, ele também não pode fazer nada, porque ele herda filogeneticamente, ele usa essa expressão, ele herda o inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo é a história de toda a humanidade que ele carrega na sua mente inconsciente profundo. A história humana. E a história humana nós sabemos que a miséria, a guerra, a violência, toda a história humana é uma história de violência, é uma história de guerra. Algumas pinceladas de coisas boas aconteceram, mas a maior parte da história é uma história de luta e uma história de guerra. Desde os neandertais vem essa história, esse inconsciente coletivo, está toda ela dentro. E nós herdamos isso no nosso inconsciente coletivo. E Freud afirma, nessa altura do campeonato, de que o ser humano, ao nascer, a partir do seu nascimento, ele constituiu o seu inconsciente, ou seja, o que depois foi chamado de inconsciente pessoal, onde se formam os traumas que ao longo da vida produzem no ser humano sintomas das neuroses, porque Freud também diz, ele também não pode fazer nada. O inconsciente pessoal é uma história de traumas, porque ele não consegue dar jeito no que está aí. Tudo bem, ele não era existencialista, mas ele tinha consciência de que o ser humano não pode mudar nada. Ele é vítima da sociedade, ele é vítima dos pais, ele é vítima de tudo, e ele então começa a se traumatizar. E é uma história de traumas. Se nós juntamos esses grandes mestres, ou seja, Heidegger, Jung e Freud e os outros, nós vamos entender então que nós temos três inconscientes. O inconsciente espiritual que nós trouxemos com a malinha primária, o inconsciente coletivo que nós herdamos aqui, porque já estava aqui a história da humanidade que nós herdamos, queira ou não, você herda, você tem porque você faz parte da sociedade. E o inconsciente pessoal que você vivencia e você passa a constituir uma história de trauma. Então nós temos esses três inconscientes, a história pessoal, a história humana e a questão espiritual que você carrega, que nós carregamos. Então, Frankl chega a dizer que o mais importante é esse inconsciente espiritual. É a única coisa pura que tem. O inconsciente coletivo é o inconsciente de guerra, o inconsciente pessoal é o inconsciente de trauma, e o inconsciente espiritual está adormecido no fundo
do inconsciente do ser humano, diz Frankl, é a presença ignorada de Deus, diz Frankl. Essa força de inconsciente espiritual é que pode mudar, através dele, o ser humano pode mudar o seu mundo, pode transmutar as coisas, pode criar, pode superar. É o que o ser humano precisa fazer hoje diante dessa miséria em que nós vivemos. Os problemas, as guerras, a corrupção, a desgraça, em todos os sentidos. O ser humano, o que ele vai fazer? Entra em depressão, entra em ansiedade, entra um monte de problema. Mas ele tem o inconsciente espiritual, diz Frankl, que ele pode fazer a diferença porque ele está a serviço dele, são os seus talentos. Muito bem, nessa altura, relembrando um pouco, Jung diz que nesse inconsciente coletivo estão os arquétipos. E esses arquétipos influenciam o ser humano de certa forma, ou de todas as formas, e o leva para uma estagnação. O ser humano tem que fazer a sua individuação para poder superar, porque o mais normal seria ele estar estagnado por causa dos arquétipos que ele vivencia do inconsciente coletivo. Então, nessa altura, Frankl diz, o inconsciente espiritual é a única salvação, é o que o ser humano tem de melhor. É a presença ignorada de Deus no homem. É o que ele pode usar para mudar as coisas. Nesse inconsciente espiritual, diz Frankl, estão as forças positivas e terríveis, poderíamos dizer assim, à disposição do homem para mudar a sua história. Seriam os talentos, como já falamos, a sua verdadeira força adormecida. E quais são essas questões? Quais são essas forças que ele carrega? E Frankl diz que nesse mundo topográfico, ou seja, nesse inconsciente espiritual que ele carrega, e que ele nem sabe que carrega, existem 3 forças hercúleas à disposição dele, à disposição do homem. Quais são as forças impulsivas? Essa força, esse vulcão que o ser humano tem dentro de fazer, de poder ser, essa força criadora de poder criar, e essa força prospectiva de poder ir para o futuro. Essas são as forças. Mas o que Frankl não fala, até porque Jung já tinha falado, é que nesse inconsciente espiritual ligado ao inconsciente espiritual, o inconsciente coletivo ligado ao inconsciente espiritual, nós temos os símbolos, os códigos ancestrais, que têm força própria. É impressionante que ao longo do inconsciente coletivo, da história da humanidade, o ser humano produziu códigos e símbolos. E esses códigos e símbolos são forças espirituais, diríamos assim, que sempre o ser humano utilizou. E tem força própria e pode utilizar para criar, mudar e transmutar esses símbolos, esses códigos e esses arquétipos. Toda pessoa que estuda psicanálise, estuda filosofia, conhece que esses 3 elementos são as forças evolucionárias que o ser humano tem dentro dele e que carrega ao longo da história. Os essênios, então, eles tinham os seus símbolos próprios. Todos os povos têm, os egípcios tinham, os gregos tinham, todos eles tinham. Mas por que os essênios? Porque os essênios criaram elementos, os hebreus, os essênios criaram 3 grupos de símbolos específicos que eles usavam para a alquimia deles, a criação, para fazer a proteção, para fazer a superação, a resolução de problemas. E que códigos eram esses? Os essênios utilizavam as letras hebraicas como símbolos e códigos, como força criadora, proteção, superação. É o que eu chamo pessoalmente da alquimia messiânica. Tudo bem, cada povo tem, como disse, mas eles tinham isso aí. No próximo vídeo eu quero falar sobre exatamente como surgiram esses três tipos de elementos que eles tinham criado. E quais são esses códigos que serviram para os essênios e que servem para nós também dentro da nossa alquimia, como força criadora, como força de proteção e de superação? São 3 tipos, já disse.
São as 22 letras hebraicas, as letras sagradas, os 72 nomes de Deus e os 231 portões da sabedoria. Eram e são instrumentos da alquimia. Sobre esses elementos, como surgiram, é impressionante ao longo da história. É o que nós vamos falar no próximo vídeo. É por isso, meu amigo, que a psicanálise atual não pode desconhecer de forma alguma o que os mestres como Freud, Jung, Heidegger e Frankl fundamentaram como ciência do inconsciente. A psicanálise contemporânea, a psicanálise existencial, a psicanálise alquímica e as 72 técnicas psicanalíticas e terapêuticas está à disposição de você para que você utilize a sua força. Solicite esses cursos anpc.com.br e pelo zap 618340 6632 e o e-mail anpcbr@gmail.com.